Agora são 2h15 aqui no Jornal Jovem Pan e hoje o dólar está em queda. Vitor Brown tem um convidado. Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Oi, Thiago. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Pois é, né? Depois de uma semana muito agitada no mercado financeiro, né? Depois de encerrar a semana em alta, hoje o dólar começa a cair. Nesse momento vai descendo a 0,86%. A moeda norte-americana é cotada a 3,70. A gente lembra que na sexta-feira o dólar terminou o dia cotado a 3,74 na venda. Foi o maior índice desde março de 2016, ou seja, há 2 anos. E no final do dia, na sexta-feira, o Banco Central anunciou que passaria a intervir no mercado de câmbio, tentando reverter esse movimento. E a gente conversa agora aqui no Jornal Jovem Pan com o economista André Perfeito, da Spinelli Corretora. André, como sempre, obrigado pela gentileza. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes. Pois é, André, e de que forma, para a gente começar essa conversa, para a gente entender o que está acontecendo? O que o Banco Central tem feito? Como é que é esse movimento de intervenção do Banco Central? Então, na verdade, ele aumentou, né, vamos dizer assim, a artilharia dele com mais swaps, né? O swap é um contrato que não envolve bem o dólar, mas sim a variação do dólar, né? Isso é uma forma de acalmar o mercado. Falando, como se falasse assim, olha, você quer comprar dólar? Em vez de comprar dólar, eu vou te dar um ativo aqui, que é esse swap, que vai render a variação da moeda norte-americana no período. Eu te dou em reais lá na frente. Essa ação aí do Banco Central, ela não, como posso dizer, ela não impede. Tá bom que hoje está até o dólar caindo, né? Mas ela não impede que o dólar vá para onde ele tem que ir, por assim dizer. O que ele faz é diminuir a volatilidade da moeda norte-americana. Pois é, e essa é uma medida paliativa, André? Ela tem um efeito de curta duração ou é possível que o Banco Central estenda ainda por muito tempo essa intervenção? É, de curta duração. Isso daí só impede, é o seguinte, o que ela faz é suavizar o movimento de alta. Por que o dólar está subindo? Por motivos, vamos dizer assim, mais concretos. Quais são os motivos concretos que a gente tem para a moeda norte-americana subir? Primeiro, a situação fiscal do Brasil não está indo bem. 2, a gente tem uma discussão política que tudo indica deve favorecer um candidato não tão pró-mercado, coisa do tipo, né? E, por fim, a gente tem muita dívida em dólar, não do governo necessariamente, estou falando das empresas, né? O passivo, a dívida bruta externa das empresas está em torno de 11% do PIB em dólar, né? Então, isso daí tudo sugere um dólar mais forte. É normal, a gente tem que deixar, eu acho que o Banco Central tem que deixar o dólar ir onde o mercado quer que vá. E, enfim, nesse meio tempo, tentar proteger alguns segmentos, no sentido de dar hedge, coisa do tipo. Mas se o Banco Central quiser efetivamente controlar a moeda norte-americana, ele só pode fazer 2 coisas. Ou ele mexe a taxa de juro para tornar mais atrativo o Brasil, ou 2, ele começa a vender reserva e opera no mercado à vista. Ô André, boa tarde para você. Você fala que o Banco Central precisa deixar o dólar seguir para onde tiver que seguir, para a cotação que tiver que seguir. Você acha que existe espaço para passar dos R$4? Existe, por que não, né? A gente está num país que não cresce, a gente está num país que o câmbio, por exemplo, estava discussão em toda agora a respeito da gasolina. A gasolina está dolarizada no Brasil, né? Quando a gente faz um tipo de alteração desse tipo, isso daí acaba criando uma situação de indexação muito forte. Então, nesse sentido que eu sugiro cuidado. Eu acho que tem espaço sim para subir, né? Os investidores são muito preocupados com isso. E mesmo essa intervenção, ela não deve impedir esse movimento? Isso. A intervenção, ela cumpre uma função muito específica. Qual a função que ela cumpre? De evitar uma volatilidade maior na moeda, né? As pessoas estão nervosas, o Banco Central está falando, olha, não fiquem nervosos, eu tenho o dólar aí para vocês. Mas, de novo, a gente tem que olhar os fundamentos. É importante isso, é importante para o ouvinte perceber isso. Não é que o Brasil está pior, é que o Brasil não tem mais boa notícia. Que boa notícia a gente tem para 2018 mais forte, né? Até um tempo atrás tinha perspectiva de alguma reforma, tinha perspectiva até do crescimento econômico, uma taxa de desemprego melhor. Não é isso que se verifica. E mais do que isso, a gente tem uma situação dos IGPs ainda bastante complicado, né? A projeção de inflação de IGP está bem elevada. André, a gente não pode deixar de prestar serviço para o nosso ouvinte, nosso internauta, porque para os ouvintes o que interessa é o dólar para comprar para o turismo agora no meio de ano. Muita gente vai viajar e muita gente deixou para comprar em cima da hora ou ainda não comprou. É aquela história, é possível dar alguma dica? Vai comprando aos poucos, hoje que está caindo, quem tiver uma reserva faz a compra. Qual que é a sua orientação? E também para escapar do IOF lá no exterior, né?
Então, olha, o que eu faço, vou falar o que eu faço para mim, né? O que eu faço para mim é assim, quando eu decido que eu vou viajar para o exterior, eu compro já uma parte de dólar. E depois eu vou fazendo um processo aí de vendo para onde o mercado vai. Se na véspera da viagem o dólar estiver caindo, eu compro um cartão de crédito, né? Não tem como acertar o câmbio, né? Tem uma piada muito boa que é o seguinte, que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, ou seja, a gente erra muito isso, né? Porque câmbio é fluxo, não é estoque. Dito isso, eu se fosse viajar agora para o exterior, eu comprava uma parte, aí tem contato com o seu banco, com a sua corretora e pelo menos tenta comprar parte da moeda agora. Agora, o André, a gente conversava ao longo da semana passada com outros analistas e também especialistas aí do mercado financeiro, eles diziam que é possível que o dólar passe a ter esse patamar como um patamar médio, né? Que deixe de girar em torno ali dos R$3 e que esse passe a ser um novo momento, que o dólar não vá cair muito não, que ele fique mesmo nessa faixa oscilando ali entre 3,50 e 3,80. Você acredita nisso mesmo? O dólar agora dificilmente vai voltar a ser ou a ter a cotação que tinha antes? Olha, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, eu adoro conta de padeiro. Em 2002, quando deu a eleição do Lula, aquele estresse todos, o câmbio estava R$4, quase bateu nesse patamar. Isso em 2002. Naquela época, R$4 comprava, sei lá, um maço de cigarro. Hoje em dia, R$4 não compra nem metade de um maço de cigarro. O que eu quero dizer é que, em termos reais, o real ainda está bem apreciado. Se você fosse pensar em termos reais, descontada a inflação nesse período, estaria a quanto o câmbio? 12, R$10? Então, se tiver R$4, ainda está valorizado. Aí tem que lembrar o seguinte, o Brasil está fazendo um ajuste importante. Qual é o ajuste importante? O mercado acreditava em hipóteses muito ingênuas para esse ano. O Brasil vai crescer, a eleição está tranquila, a situação fiscal vai ser resolvida. Isso tudo vai ter que ser expresso no dólar. E que bom que a gente está fazendo esse ajuste agora. O problema, no limite, é se o Banco Central começar a intervir muito. E aí eu posso falar porque eu sou do mercado financeiro. Se o Banco Central falar que existe um nível que ele considera seguro para o câmbio, o mercado vai testar e vai especular fortemente contra. Então é por isso mesmo que o Ilan está tomando bastante cuidado com administrar, ou pelo menos suavizar o movimento do câmbio. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o André Perfeito, economista da Spinelli Corretora, participando com a gente em áudio e vídeo. Obrigado, como sempre, André, pela participação. Um abraço para você, boa semana. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.